Israel pode ter acabado de redesenhar o mapa geopolítico do Oriente Médio, mas as consequências podem remodelar o mundo. Em uma impressionante demonstração de precisão militar, executou o que pode ser a operação mais audaciosa desde a tempestade no deserto. Se conseguiu parar as ambições nucleares do Irã, no entanto, é apenas uma questão que o tempo pode responder. Israel atacou com força, desmantelou a infraestrutura militar e de liderança do Irã em horas, e agora o plano à frente leva a uma conclusão inevitável e muito mais aterrorizante. Foi assim que Israel atacou os locais nucleares do Irã. Já passou da meia-noite em Teherã e a maior parte da cidade está dormindo, mas um grupo de agentes de elite do Mossad está acordado há horas. Eles fazem parte de uma força israelense de cobertura profunda, operativos que se infiltraram no Irã há mais de um ano e desde então vivem sob identidades assumidas. Sua missão principal: preparar-se para o impensável, uma operação militar para impedir que o Irã obtenha armas nucleares. As repetidas ameaças do Irã contra Israel aumentaram as tensões na região, levando quase todas as principais potências da região a se unirem contra suas ambições nucleares. É por isso que é possível que outros tenham desempenhado discretamente um papel na operação que está prestes a começar, uma operação que explodirá em ação nas horas escuras de uma noite em Teherã. Só não espere que alguém admita isso. Os agentes do Mossad e membros da inteligência militar e das forças especiais de Israel têm contrabandeado partes de drones e impressoras 3D. Estes têm sido usados para montar uma frota compacta capaz de vigilância e ataques de precisão, e ela foi construída em uma casa nos arredores de Teherã. A operação tem semelhanças impressionantes com o surpreendente ataque da Ucrânia aos campos de bombardeiros russos, alimentando ainda mais a especulação de que as duas nações colaboraram secretamente em suas respectivas preparações. Afinal, quando se trata de guerra de drones, a Ucrânia é o jogador mais habilidoso do mundo. O tempo é crucial. Os agentes dentro de Teherã devem atacar em uníssono com esquadrões de unidades de forças especiais já implantadas dentro do Irã. Muito provavelmente, eles evitaram a detecção através da inserção de helicópteros em altitude extremamente baixa, um ataque semelhante usado por Israel para destruir uma instalação de mísseis na Síria operada por proxies iranianos. No entanto, eles também podem ter se infiltrado no país nas últimas semanas, se misturando à população local enquanto escondem um carregamento mortal composto por armas pequenas e mísseis guiados portáteis. Esses sistemas portáteis são normalmente operados por uma equipe de 2 pessoas e possuem capacidades comparáveis a alguns drones. Com um alcance de mais de 12 milhas e orientação controlada remotamente por operadores, eles podem ser guiados em direção a alvos de alto valor. Essa capacidade será crucial, porque as equipes de forças especiais estabeleceram suas posições de tiro bem longe de seus alvos, idealmente fora da vista de qualquer observador curioso ou forças de segurança. A capacidade de pilotar os mísseis também permitirá que eles naveguem por terrenos complexos, indicando que pelo menos algumas das equipes de forças de operações especiais ou equipes forças de operações especiais estavam operando a partir de terrenos urbanos. As equipes de infiltração israelenses têm 3 objetivos. Primeiro, eles devem eliminar os radares de defesa aérea iranianos e as baterias de mísseis, abrindo caminho para os pacotes de ataque aéreo. Em segundo lugar, eles devem atacar os lançadores de mísseis móveis usados pelo Irã em uma esperada retaliação de mísseis balísticos com cerca de 130 lançadores, mas quase 1.000 mísseis que poderiam atingir Israel. O Irã está enfrentando um sério problema de gargalo e para que as defesas de mísseis em casa sejam bem-sucedidas, eles precisam tornar esse gargalo o mais apertado possível. Cada lançador destruído não apenas diminui o ritmo de retaliação, mas limita quantos mísseis podem ser disparados por rajada. O Irã poderia usar instalações terrestres para disparar mísseis, mas essas têm uma vida útil limitada se a força aérea iraniana não conseguir manter os céus livres de jatos israelenses. A força aérea do Irã é amplamente considerada obsoleta. Mesmo dentro do país, parece haver pouca expectativa de que ela possa enfrentar de igual para igual a moderna força aérea de Israel. O terceiro objetivo é tão crucial, talvez até mais do que os 2 primeiros. Equipes especiais de assassinato usam uma variedade de mísseis e drones para mirar na alta liderança iraniana. O objetivo é paralisar o exército iraniano ao cortar sua cadeia de comando. Isso abrirá os céus para aeronaves israelenses, possivelmente até mesmo helicópteros,
infiltrando ainda mais tropas de forças especiais. Na hora zero, o ataque que vai ditar o destino do Oriente Médio começa. Todos os operativos de Israel estão agindo em coordenação. Da casa segura convertida nos arredores de Teherã, drones, quadricópteros são lançados através das aberturas do telhado e janelas, embora os drones sejam pilotados remotamente de lugares tão distantes quanto Tel Aviv. A equipe de segurança no local tem um propósito singular: retardar qualquer resposta imediata iraniana. Se os vizinhos relatam atividades incomuns, o papel deles é segurar as forças de segurança locais tempo suficiente para que toda a frota de drones seja implantada. Os drones voam vários quilômetros até um local próximo de defesa aérea iraniana, destruindo os lançadores de mísseis estacionados lá. Em todo o coração e oeste do Irã, ataques semelhantes estão ocorrendo, criando um corredor de Teherã até a fronteira ocidental do Irã com o Iraque. Aeronaves israelenses de guerra eletrônica lançam seu próprio ataque, juntamente com F-35, disparando mísseis anti-radiação de alta velocidade. As aeronaves guerra eletrônica confundem as redes de defesa aérea iranianas, introduzindo alvos falsos e ofuscando os reais. A interferência dos sinais de radar adiciona caos a uma rede de defesa aérea que já está no seu limite. Enquanto isso, os F-35 disparando HARMS destroem qualquer radar de defesa aérea que ainda não tenha sido eliminado pelos drones. A velocidade e a escala do ataque levantaram suspeitas, provocando especulações de que aeronaves ou capacidades não divulgadas dos Estados Unidos da América possam ter desempenhado um papel. Independentemente, o resultado é um corredor de espaço aéreo seguro que se estende até o coração de Teherã, onde até mesmo aeronaves de quarta geração não furtivas podem agora operar. Simultaneamente, equipes de caçadores assassinos disparam mísseis guiados e os direcionam para seus alvos através de feeds remotos. O alvo é a grande frota de lançadores de mísseis móveis do Irã, crucial para qualquer ataque retaliatório envolvendo o vasto arsenal de mísseis balísticos do país. Os mísseis guiados são ágeis o suficiente para que alguns deles se engajem em lançadores móveis situados dentro do terreno urbano, densamente povoado de Teherã. O ataque é uma completa surpresa e dezenas de lançadores são destruídos. As equipes de mísseis confusas procuram por ordens, mas não há nenhuma chegando, e isso porque a terceira fase do ataque inicial de Israel está em pleno andamento. Agentes do Mossad e equipes de assassinato das forças especiais estão fazendo sua jogada contra a alta liderança iraniana. Por anos, eles construíram dossiês sobre cada um dos altos funcionários do governo e militares do Irã, bem como os cientistas nucleares responsáveis por construir uma bomba nuclear funcional. Mohammad Bagheri, chefe de gabinete das Forças Armadas iranianas e segundo apenas para o próprio Ayatollah, é morto em um ataque de míssil. Hossein Salami, comandante-chefe da infame Guarda Republicana Iraniana, é morto possivelmente por um drone. Um a um, líderes iranianos seniores são mortos em suas casas, na rua ou em escritórios. A inteligência israelense supostamente avalia o sistema de comunicação do Irã, preparando o terreno para um ataque calculado. Usando esse acesso, eles organizam uma reunião de líderes militares e governamentais seniores, programada apenas momentos antes do início da operação. Um F-35 israelense solta uma munição guiada no local da reunião, e em segundos o prédio é destruído, junto com grande parte da estrutura de comando sênior do Irã. O ataque é avassalador, brutalmente eficiente e altamente direcionado. O objetivo é destruir a infraestrutura crítica, incitar forças anti-regime e pressionar pela mudança de regime. Nos primeiros 5 minutos da operação, Israel terá cruzado o Rubicão. Não há volta a partir disso. A escala e eficácia do primeiro ataque já são significativas o suficiente para alterar as percepções regionais de poder. Qualquer confiança que o Irã tinha em sua capacidade de deter convencionalmente Israel ou os Estados Unidos está despedaçada. As mentes dos futuros líderes iranianos estão quase certamente decididas. A única maneira de garantir a sobrevivência do regime agora é ter um dissuasor nuclear. O poder militar convencional falhou em deter Israel e o uso de mísseis balísticos também falhou. Desde o início da operação, a liderança iraniana provavelmente entende que sua sobrevivência a longo prazo, se o regime perdurar, pode depender da aquisição de um dissuasor nuclear. É a única maneira de se protegerem contra a ameaça que mais temem, a invasão americana. A liderança israelense também sabe disso.
Declarações de funcionários iranianos ao longo dos anos, algumas expressando hostilidade à existência de Israel, apenas reforçaram a crença em Tel Aviv de que um Irã armado com armas nucleares representa um risco intolerável. Não há escolha a não ser continuar com a operação. Com as defesas aéreas destruídas, cegas ou paralisadas em inação, os F-16S e F-15S de quarta geração entram para o ataque. Os F-16S israelenses são especialmente modificados, com tanques de combustível conformais e tanques de queda 2 vezes o tamanho dos americanos. Isso lhes dá o alcance para penetrar mais profundamente no Irã. As operações são limitadas apenas pela pequena frota de reabastecedores aéreos de Israel, de 7 a 8 aeronaves, alimentando ainda mais as especulações de que os tanques americanos estão dando assistência. Uma onda de 200 aeronaves compõe a primeira salva da ofensiva aérea de Israel. Eles atacam 100 alvos terrestres, incluindo lançadores de mísseis, radares, instalações da Guarda Republicana e aeródromos. Os ataques paralisam ainda mais o exército do Irã. Os ataques mais importantes, no entanto, são contra as instalações nucleares do Irã em Natanz e Isfahan. Instalações adicionais também são alvo numa tentativa de encerrar as ambições nucleares do Irã. Mas, apesar de seu sucesso impressionante, Israel tem um grande problema. Existe pelo menos uma instalação, talvez a mais importante de todas, que não pode ser destruída, e a única nação com a arma certa para o trabalho é os Estados Unidos. A usina de enriquecimento de combustível de Fordow está enterrada a mais de 260 pés em uma montanha e é o local mais protegido da rede nuclear do Irã. Foi projetada para sobreviver exatamente ao tipo de ataque que Israel está realizando, e parece que há pouco que pode ser feito para desativá-la sem a ajuda dos Estados Unidos da América. Israel, em vez disso, ataca as usinas de energia próximas que alimentam a instalação. As centrífugas enterradas profundamente no subsolo, que ajudam a enriquecer urânio a níveis de grau de armamento, são extremamente sensíveis. Acredita-se que a súbita interrupção de energia tenha danificado muitas delas. Ao longo das próximas 24 horas, a campanha de Israel continua. A Força Aérea Israelense agora está operando no coração de Teherã, uma clara indicação de que a rede de defesa aérea do Irã foi amplamente neutralizada em um amplo corredor. Isso é ampliado por mais forças especiais e ataques aéreos, mesmo enquanto a SAF israelense e o Mossad se concentram em duas buscas diferentes. As forças especiais, que aumentaram em número nas últimas 12 horas, agora estão focadas em localizar e desativar lançadores de mísseis móveis. Suas operações se intensificaram após uma barragem retaliatória de mais de 100 mísseis lançados em direção a Israel. O atraso no ataque mostra quão efetivamente Israel cortou a cadeia de comando do Irã. A maioria dos mísseis é interceptada ou explode inofensivamente longe de seus alvos pretendidos ou edifícios civis. Nos próximos 3 dias, haverá barragens adicionais, com o Irã incorporando lições aprendidas de ataques anteriores para cada vez mais evadir Israel e o estoque diminuto de interceptadores de seus aliados. Os censores militares israelenses se recusaram a permitir a publicação de ataques bem-sucedidos em alvos militares para negar inteligência ao Irã, mas a maioria dos mísseis iranianos que conseguem penetrar nas defesas regionais acaba atingindo áreas civis sem valor militar. Isso coloca uma pressão enorme sobre as forças especiais que trabalham para destruir lançadores móveis. Com a supremacia aérea estabelecida, o Irã não pode mais se defender de forma crível de um ataque aéreo. Drones israelenses e aeronaves de ataque pairam sobre Teherã e por todo o país, procurando lançadores móveis. Usando bombas de pequeno diâmetro, eles destroem lançadores móveis até mesmo em rodovias movimentadas, destruindo o veículo de lançamento. Mas a resposta civil no Irã não é o que o regime esperava. Fora de um grupo central de radicais, a reação pública está longe de ser unificada. Nos primeiros 3 dias do conflito, postagens e mensagens de mídia social da diáspora iraniana pintam um quadro claro. Muitos cidadãos veem os ataques não como um ato de guerra contra o povo, mas como um golpe contra um regime responsável por décadas de brutalidade e repressão. O povo iraniano não derrama lágrimas por comandantes militares e funcionários do governo mortos. Os ataques aéreos israelenses se concentram em veículos de mídia estatais, interrompendo tentativas de remodelar a narrativa pública.
Enquanto isso, em plena luz do dia no coração de Teherã, o inimaginável está se desenrolando. Esquadrões de agentes do Mossad estão caçando líderes militares iranianos e os abatendo. Israel conseguiu rastrear e mirar na liderança pré-guerra do Irã. Figuras sênior são eliminadas e seus substitutos são nomeados, mas estes também estão sendo executados. O novo chefe militar do Irã é nomeado no primeiro dia de combate e morto ao amanhecer do quarto dia. Presume-se que Israel passou mais de um ano rastreando líderes iranianos conhecidos e possivelmente seus substitutos, e agora os substitutos dos substitutos estão sendo eliminados. A inteligência israelense parece estar fornecendo rastreamento quase em tempo real dos movimentos e decisões do regime. Com todos esses assassinatos direcionados, uma pergunta paira sobre o conflito. Por que o Ayatollah Ali Khamenei do Irã, o coração pulsante do regime, não foi eliminado? A resposta pode ser que os Estados Unidos têm instado a Israel a ter moderação. A Casa Branca ainda pode se apegar às esperanças de reviver as negociações nucleares, mas a janela está se fechando rapidamente. Mas a realidade é que agora é improvável que o Irã abandone sua busca por armas nucleares. Teherã pode pensar em diplomacia, sinalizando através de intermediários que está aberto a conversas de cessar-fogo. Mas, a portas fechadas, a estratégia de longo prazo está indo em uma direção diferente. A escala do ataque de Israel significa que é quase impossível para a liderança iraniana aceitar o resultado sem retaliação. Em vez de recuar, é provável que Teherã redobre os esforços, empurrando seu programa nuclear ainda mais para o subterrâneo, tanto literalmente quanto estrategicamente. Manterá seu desenvolvimento escondido até o momento em que o Irã estiver pronto para revelar sua carta nuclear ao mundo. Com Israel provavelmente incapaz de derrubar o regime iraniano sem a ajuda americana, uma questão agora paira sobre a Casa Branca, uma que definirá o século XXI. Os Estados Unidos da América entrarão na guerra e promoverão uma mudança de regime, ou apostarão que um Irã humilhado finalmente abandonará suas ambições nucleares? O que Israel provou é que, apesar de anos de retórica e acúmulo militar, o Irã continua vulnerável. Sua sobrevivência depende da misericórdia de seus inimigos que jurou destruir, mas as armas nucleares poderiam mudar tudo isso para sempre. E se o Irã conseguir uma arma nuclear, nações como Jordânia, a Arábia Saudita e mais já declararam sua própria intenção de desenvolver armas de destruição em massa para si mesmas. O Oriente Médio não é mais um barril de pólvora esperando para explodir, o pavio já foi aceso. Esta não é a única vez que o Irã enfrentou um confronto militar repentino. Assista ao momento em que os Estados Unidos da América e o Irã entraram em guerra por 24 horas para descobrir o quão perto chegamos da Terceira Guerra Mundial, ou clique neste outro vídeo em vez disso.